Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai trabalhar o conceito de juros simples e a relação com função. O que tem a ver função com juros simples? É exatamente o que a gente vai ver neste vídeo. Então vamos começar com essas duas perguntas aqui muito interessantes. Quando você vai a uma loja e te oferece um desconto ou um parcelamento, o que você decide? Qual que você decide? Quando você vai na loja, é mais vantajoso comprar à vista ou guardar para comprar depois, não parcelado? São questões que a gente sempre tem e normalmente a gente vai às vezes mais pelo impulso do que por um conceito que realmente a gente tem. Nesse vídeo a gente vai dar alguns suportes para vocês tomarem essa decisão e essas perguntas serem mais facilmente respondidas por vocês. Então, o juro simples no cotidiano, ela se apresenta para a gente calcular o juro através dessas duas formulazinhas. O juro, que a gente precisa sempre relacionar com o que significado. O J de juro, C de capital, o I de taxa, o T de tempo. E o montante, o que seria? A soma entre capital mais o juro. Aqui vai algumas dicas já. A taxa e o tempo tem que combinar. Por exemplo, se o juro é 5% ao mês, o tempo obrigatoriamente também tem que estar em meses. Se não tiver, é mais fácil transformar o tempo para a unidade da taxa que a gente estiver trabalhando, mas eles têm que combinar, senão os cálculos darão errado. Outra coisa, a taxa aqui, nesta fórmula, a gente vai usar na forma decimal. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, juro de 5%, eu vou deixar ela na forma decimal. 5 dividido por 100 vai dar 5 centésimos para poder aplicar na fórmula. Tranquilo, gente? Agora, o que tem a ver juro com a função? Então, aqui eu tenho a fórmula do montante, que o montante é capital mais o juro. O juro a gente sabe que é capital, taxa e tempo. Substituindo essa segunda fórmula na primeira, nós ficamos que a nova fórmula do montante fica capital mais o capital, a taxa vezes o tempo. Vamos ver esse exemplo aqui, vai ficar mais fácil de entender isso. Calcular o montante no enésimo mês de uma aplicação de R$100 a uma taxa de 10% de juro ao mês. Então, se é 10%, é 0,1 no tempo 1, vezes 100 vai dar R$10, mais o capital inicial. No final do primeiro mês, a gente tem 110, sendo que o capital inicial era 100. No segundo mês, o tempo é 2, 10% vezes 100 vai dar R$20, mais o capital inicial, 120, e assim sucessivamente. Então, o que vai mudar aqui é apenas o tempo. Esse tempo eu vou chamar de N. Então, eu posso chegar ao enésimo mês com N aqui. Então, a nossa função do montante vai ser 100 mais 10 vezes N. Esse 10 saiu da onde? Do valor do capital vezes a taxa. Isso representando graficamente, o nosso gráfico vai ficar desta maneira. Como é que a gente constrói? Fazendo a tabelinha. No tempo 0, 100, no tempo 1, 110, no tempo 2, 120. Desenhando aqui, nós temos a característica de uma função do tipo de primeiro grau ou função afim. E um gráfico muito utilizado na nossa vida. Nós vimos já na física, na química e no nosso cotidiano ela aparece sempre. Aqui nós temos uma outra representação. Ó. O gráfico em azul já está dando para a gente ver que ela representa a função afim, que é exatamente o nosso juro simples. Esse em vermelho, já vou dando um spoiler aí, que é o juro composto, gente. Então, são duas, a relação entre juros e função que é bastante interessante, porque a gente relacionar dois conteúdos diversos, entendendo a relação entre eles, fica muito mais fácil para fazer as aplicações. Nesse vídeo, a gente falou sobre função e juro simples. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.